Fala, torcedor! O clima nos bastidores do Corinthians esquentou de vez. Desvio de materiais esportivos, né? Agora, depois do Corinthians ser página policial... E sumiram 5 milhões de reais em peças da Nike de dentro do almoxarifado do Corinthians. Desviava material esportivo do Corinthians. Uma auditoria interna no clube escancarou um esquema pesado envolvendo os materiais esportivos fornecidos pela Nike. E o negócio é sério. Segundo o relatório, a retirada de itens teria ultrapassado em quase 300% a cota anual prevista em contrato. Isso mesmo, quase 3 vezes mais do que o combinado. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Se envolvendo o extracampo, que é a questão de uma auditoria interna, uma auditoria no Corinthians que constatou desvio de materiais esportivos, né? E colocando o vice-presidente do Corinthians como figura central dessa questão. Essa é uma reportagem assinada pelo Bruno Cassucci e pelo Gabriel Oliveira e que coloca o Armando Mendonça, vice, como um dos responsáveis por esse desvio de materiais. Ele teria retirado, segundo a reportagem, 131 itens entre junho e outubro. E alguns funcionários foram flagrados vendendo materiais esportivos tanto dentro quanto fora do clube. Essa auditoria, Mari, ela apontou... Está gostando do conteúdo até aqui? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Que o Corinthians está retirando materiais com a fornecedora, está retirando um número muito maior do que aquilo que tem direito por contrato. Isso já é um problema, né? E não está tendo um controle do que está sendo feito com esses materiais. Volto a dizer, alguns teriam sido revendidos por funcionários, tem imagens disso. E aí, essa auditoria, ela identificou, estou até com os números aqui para não passar os números errados. O Corinthians retirou nesse ano 42 mil itens. Isso já é cerca de 24% a mais do que fez no ano passado. Somando esses 2 últimos anos, Mari, Luciano, Michele e amigos, o clube recebeu 23 milhões de reais em materiais, o que é 300% a mais daquilo que estava previsto em contrato. No contrato, no acordo entre o Corinthians e a fornecedora de material esportivo, o clube pode retirar 4 milhões de reais por ano. Nesses últimos 2 anos, retirou 23 milhões de reais em material. E aí, alguns pontos vão piorando essa história. Por quê? Quando o Corinthians retira esses materiais, o Corinthians não paga por eles. Isso está em acordo, ainda que esteja retirando a mais. Você faz uma solicitação, recebe esse material e isso não é cobrado. O Corinthians chegou a comprar quase 700 mil reais em materiais nesse ano, e aí você pensa, bom, tá entrando muito material esportivo, tá todo mundo bem servido, em todas as categorias, todos os departamentos. Não é o caso. Tem muitos departamentos dentro do clube que sequer estão tendo materiais para treinar. Os esportes aquáticos, por exemplo, não receberam nenhum material esportivo para esse ano. E do sub-20, ou melhor, da base do futebol, que é o carro-chefe do Corinthians e de qualquer clube, né, da Série A do brasileiro, da base do futebol, só o sub-20 está com material em dia. Se a gente for pegar, por exemplo, segundo essa reportagem do Gabriel e do Cassucci, do sub-12 e do sub-13, os atletas estão treinando com uniformes de 2019 e jogando com uniformes de 2021. Mais uma polêmica e com o vice-presidente envolvido como uma figura central aí, responsável, né, por retirar esses materiais e às vezes até revender. Vamos ver como é que vai desenrolar essa questão depois dessa auditoria interna do clube, Mário. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Na boa, que absurdo o que estão fazendo com o Corinthians. Esses dirigentes que estão destruindo um gigante do futebol brasileiro, eles não devem ter ideia do que representa o Corinthians pro Brasil, gente. Agora, depois do Corinthians ser página policial várias vezes, depois do Corinthians ter manchetes aí com dívida, com corrupção, com esquema, com site de aposta, com patrocinador master, dívida de estádio, depois de tudo isso, agora sai a notícia no GE de que um vice-presidente do clube desviava material esportivo do Corinthians. Vocês têm ideia disso? Tem coisa errada em tudo que envolve o futebol do Corinthians, gente.
Isso é inacreditável. Esses caras, eles estão conseguindo destruir um patrimônio do futebol brasileiro, um gigante do futebol brasileiro. E alguém precisa fazer alguma coisa. Se ninguém fizer nada, vão conseguir o que eles estão tentando, destruir o Corinthians. Então tem uma imprensa que muitas vezes é agenda positiva, que muitas vezes só quer falar coisa boa. Tem que ser apontados os problemas do Corinthians. Porque se alguém não fizer alguma coisa, se algum grupo correto, como aconteceu no Palmeiras, no Flamengo, não aparecer, o clube com a segunda maior torcida do Brasil, uma massa fiel, vai afundar cada vez mais. Cara, o Corinthians agora é sempre notícia em página policial. Bicampeão mundial, multicampeão brasileiro, segunda maior torcida do Brasil, campeão invicto da Libertadores. E esses dirigentes, né? Essa falta de vergonha na cara pode sim destruir o Corinthians. Então que algumas pessoas que estão lá dentro, que são corretas, acordem antes que seja tarde demais. Isso aqui é um absurdo. E sumiram 5 milhões de reais em peças da Nike de dentro do almoxarifado do Corinthians. Essa foi a conclusão depois de uma investigação interna pedida pelo presidente Osmar Stabile. O cálculo é de que 9 mil peças da Nike foram surrupiadas do Parque Ecológico do Tietê, onde o Corinthians costuma treinar. 9 mil peças e um prejuízo de 5 milhões de reais desde o início da era Augusto Melo, em janeiro do ano passado. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, não tinha um sistema de câmeras que filmava quem tinha acesso a essas peças? Tinha, mas até hoje ninguém no Corinthians sabe para onde as imagens captadas pelas câmeras do almoxarifado ia. A transmissão das imagens ia para algum lugar que até esse momento ninguém conseguiu descobrir. O Osmar Stabile pediu essa investigação interna para entender e apurar os desdobramentos dessa história. Não se chegou à conclusão de para onde as peças foram, nem o destino das imagens do sistema de segurança do almoxarifado. O que se sabe é que algumas pessoas tinham a participação ou tinham o poder de abrir e fechar um almoxarifado. E é por conta disso que essas pessoas vão começar a ser chamadas para dar explicações. Uma dessas pessoas, o Armando Mendonça, que é vice-presidente do clube, braço direito do presidente Osmar Stabile. O Armando ficou bem desconfortável com tal desconfiança e já abriu um processo contra o diretor de TI do Corinthians e o seu funcionário que cuidaram de toda a apuração das notas fiscais. Enfim, um verdadeiro caos, mais um no Corinthians. Sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que a diretoria do Corinthians está fazendo o suficiente para investigar e punir quem for responsável por esses possíveis desvios de materiais da Nike? Ou acredita que ainda está faltando transparência, firmeza e respeito com a torcida e com as categorias de base do clube? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.